eu queria chamar a doutora Natália Norte, graduada em Medicina pela Universidade Católica de Goiás, fundadora da Liga de Medicina Legal, fundadora da Liga Plantão da Alegria, nutróloga pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Médico, especialista em Medicina da Obesidade, médica no Instituto Wellness, primeira tenente do Exército Brasileiro, médica no Hospital e Maternidade Célia Câmara e médica no Hospital Santa Maria. Boa noite a todos. Prazer estar aqui essa noite. Agradeço o convite do Fábio, pessoal da organização do evento. Gente, eu considero que eu vim aqui essa noite ter uma conversa com vocês, tá? Quero me apresentar. Como já foi falado aí pelos meninos, me chamo Natália Norte, mas apesar do sobrenome, nascida e criada no Centro-Oeste, com muito orgulho, de Goiânia, Goiás. Me formei pela PUC, considero que foi um privilégio ser dessa era do PBL, da metodologia ativa também, como vocês. E sou mãe da Bárbara, esposa do Diego. Acima de tudo, hoje eu levo para a minha vida, para a minha atuação, que eu sou uma eterna aprendiz. Sou médica, não terminei a minha formação na faculdade. Estou constantemente me formando. Estar aqui hoje compartilhando conhecimento com vocês é um grande prazer. Tenho um pouquinho de experiência, né, como foi falado aí também. E hoje estou aqui para falar dos desafios da atual prática médica e as estratégias para combater as doenças do século. Doenças essas que eu lido no consultório hoje, todos os dias. E eu começo aqui fazendo esse questionamento para vocês. Até acho bem legal que a minha palestra seja depois da do colega que falou agora sobre doença renal crônica, né? Como a gente viu, olha que ponto que a doença renal crônica leva ao nosso paciente. Alguém aqui já imaginou o que é viver tomando 500 ml de água por dia? Eu não sei se ele falou, eu infelizmente não consegui chegar a tempo de pegar o início da palestra, mas o dado que eu tenho é de que a gente tem quase 1 bilhão de pessoas com doença renal crônica hoje no mundo. E a mortalidade só aumenta. É uma coisa que, assim, saiu do controle. Nós estamos perdendo essa guerra. Essa que é a verdade. Toda doença crônico-metabólica está aumentando no mundo inteiro. Então, a verdade é que está acontecendo aqui essas duas coisas. Nós estamos vivendo mais tempo e também passando mais tempo doentes. Pode passar, por favor. E eu trago um outro questionamento com essa imagem, porque, normalmente, nós tendemos a nos conformar de que é normal envelhecer adoecendo. Doença é consequência normal do envelhecimento celular. Mas, se isso fosse verdade absoluta, por que tem essa diferença aqui entre essas duas pessoas? Por que a gente vê idosos de 95 anos correndo maratona e tem pessoas de 30 que não conseguem fazer uma caminhada? Pode passar, por favor. Qual que é o segredo dessa pessoa? Alguém se arrisca a responder em uma palavra? Ninguém quer palpitar? Já falou aqui, né? Já passou? Não, pode passar. Prevenção, medicina preventiva. Eu poderia terminar minha palestra aqui, mas eu quero, em uma imagem, explicar para vocês o que é prevenção. Pode passar. Isso aqui fala tudo. Quando a gente faz essa analogia do corpo com a máquina, olha só, não importa se esse veículo foi fabricado com as melhores peças, com a melhor qualidade, se ele tem uma potência incrível. Se você não cuidar bem dele, ele vai virar uma lata velha. São os mesmos veículos, o mesmo modelo do mesmo ano. Esse aqui vale alguma coisa? E esse? Artigo de luxo, né? Valiosíssimo. Pode passar. Assim é a nossa saúde. Então, a gente tem duas escolhas. Aqui, para o paciente, alguém aqui não é da área de saúde? Todo mundo da saúde? Então, como profissionais de saúde, independente de ser médico ou não, você pode se tornar o médico da doença ou o médico da saúde. É claro que a gente precisa saber isso aqui.
É isso que a gente passa, no mínimo, 6 anos aprendendo. Mas qualquer que seja a especialidade que você vai escolher, se você não souber isso aqui, você só está adiando um pouquinho mais o fim do seu paciente. Vai ser um fim triste. Ele pode terminar a vida tomando meio litro de água por dia. Você só está adiando isso. Então, você tem que saber isso, mas se dedicar a aprender isso. Pode passar. Aqui é uma figura que eu acho que ilustra muito bem o que eu quero dizer. Quando o paciente chega para vocês, lá no postinho de saúde, ou no consultório já do especialista, e ele chega para nós com uma enxaqueca crônica, já está fazendo tratamento de prevenção, mas não melhora. Ele chega com uma pressãozinha que está sempre oscilando, vontade de doce o dia inteiro, a glicemia dele está em 98. Você precisa esperar chegar a 100, você precisa esperar essa pressão ficar cronicamente alterada. Aqui a gente já está vendo a pontinha do iceberg, disfunções e deficiências. O paciente está com anemia, está com obesidade, com alteração da tireoide, o TSH dele está lá em 4,5. Se você não agir exatamente no momento em que você vê isso aqui, seu paciente vai ser obrigado a bater nesse iceberg. E aqui é que entra a doença. Essa linha aqui representa a vida de uma pessoa, né? Então, ali pela segunda metade da vida, as doenças começam a ter nome. Por enquanto, elas são conjuntos de sinais e sintomas, síndromes. Depois, elas têm um título, cada uma, né? Pode passar, por favor. Você não precisa esperar a doença do seu paciente ter um nome para começar a tratar. Você não precisa esperar ele entrar na faixa que é considerado hipertenso, na faixa que é considerado pré-diabético. Você não precisa se apegar a isso, você não pode se apegar a isso. Seu paciente não tem tempo. Ele não tem tempo. Quando você encaixar ele no diagnóstico, é tarde. Às vezes ele já tem lesões teciduais irreversíveis. Pode passar. O que a pandemia escancarou para todos nós? Todo mundo aqui teve experiência de trabalhar na pandemia? Todo mundo teve essa oportunidade? Eu fui privilegiada de trabalhar por 2 anos no Hospital Célia Câmara, que foi o hospital municipal de referência contra a Covid-19. Então, eu estive na linha de frente. E nos meus outros trabalhos, como médica do Exército, em outros hospitais, também tive, né, acho que não teve um médico que não passou, que seja na família, com conhecido, todo mundo lidou com essa doença. Ela nos ensinou muita coisa, por isso que eu considero que foi uma oportunidade para mim, de aprendizado muito grande. Acredito que nos ajudou a avançar muito no aprendizado, quem esteve lá. Pode passar, por favor. O que esses 3 pacientes têm em comum? Aqui vão considerar que é um idoso, aqui um paciente sarcopênico, de qualquer idade, e aqui um paciente obeso. Foram os 3 grupos mais afetados pela Covid-19. Alguém sabe me dizer o que eles têm em comum? São problemas diferentes, mas por que esses 3 grupos desafiaram tanto o nosso raciocínio? Por que um paciente de 19 anos, que estava com IMC de 31, 32, era entubado igualzinho um idoso de 90 anos? Por que um idoso de 80 não era entubado, mas esse jovem sarcopênico, às vezes, de 17, 16, estava indo para a UTI com 2 dias de sintomas? Alguém sabe? Pode passar, por favor. A pandemia mostrou para nós que existe uma entidade que hoje nós nomeamos de inflamação subclínica sistêmica, que precisa deixar de ser ignorada. Infelizmente, o termo inflamação crônica tem se popularizado de uma forma um pouco inadequada. Tem pessoas que têm usado disso de uma maneira muito comercial, né? Tudo é inflamação crônica, tem o tratamento milagroso para a sua inflamação crônica. Não é para isso que a gente está aqui 6 anos estudando, mas não sei quantos anos se especializando. Mas não é por causa desse tipo de pessoa que a gente vai ignorar que o problema existe. A inflamação crônica, gente, ela
já é conhecida há muito tempo pela ciência, tá? E ela está no centro dessas doenças que nós chamamos de doenças do envelhecimento. Todos nós temos um grau de inflamação sistêmica baixo. Quer dizer, o nosso sistema imune está sempre trabalhando. Ele sempre está no modo de defesa. Falando de uma forma grosseira, é como se fosse um exército que está ali na fronteira, pronto o tempo inteiro. Quando você desenvolve obesidade, ou resistência à insulina, ou hipertensão, ou privação de sono, poderia citar aqui 1000 coisas, esse sistema imune cada vez mais vai se colocar em posição de guerra. Por que um paciente obeso, toda doença crônica nele é pior? Por que a doença aguda nele é mais difícil de recuperar? Por que a circulação dele é ruim? Porque ele já tem um grau de inflamação sistêmica. E isso só veio para jogar um pouquinho mais de pimenta ali, jogar um pouquinho de querosene numa coisa que já é um incêndio. Pode passar. Então, o que aqueles 3 pacientes lá têm em comum, que eu mostrei para vocês, é justamente isso. Todos eles pioravam muito porque a COVID, ela precipita uma inflamação aguda muito intensa. E se ele já está cronicamente inflamado, ele sempre vai ser o pior caso, pior desfecho. A finalidade da nossa profissão é reverberar a nossa verdade, modificar curso de vida. Se a gente não serve para tirar o paciente daqui e trazer ele para cá, então não tem propósito, não tem porquê. E eu não falo assim, tentar. Eu vou tentar ajudar meu paciente. Se eu falar, eu vou tentar deixar essa garrafa cair no chão, ela vai cair ou não vai? Então, eu vou dar o meu melhor. Eu sempre vou fazer aquilo que é possível fazer para tirar o meu paciente daqui e trazer para cá. Claro que, vindo para a realidade, né, muito bonito esse discurso, mas e na prática? Como é que a gente tira o paciente daqui e traz para cá? Não posso ficar só na teoria aqui falando para vocês que vai ser lindo e maravilhoso, porque não vai. Pode passar. O paciente, ele é assim, ó. A gente é assim. O ser humano é assim. A gente gosta do que dá prazer, do que inunda o nosso cérebro de dopamina. Então, a gente gosta de comer, a gente gosta de fumar, de beber, de ficar acordado até de madrugada, né? Muitas vezes ele já está cansado de escutar o que você fala para ele no consultório. Ele assiste o Bem-Estar lá da Globo, ele assiste outros programas de saúde, ele segue um monte de médico no YouTube, no Instagram. Então, você chega e fala para ele, você tem que mudar a sua alimentação. Tá? Beleza, doutor. Ok, volta para casa. Antes de chegar em casa, ele passa no drive-thru do McDonald's. Não é verdade? Pode passar. Você só transforma a vida de alguém, em qualquer que seja o sentido, tocando as emoções. Saúde não é diferente. Se você não toca no emocional do paciente, se você não mostra para ele um propósito maior naquilo que você está falando, ele não vai mudar. É uma pessoa que está multitarefas, ela está sobrecarregada. Um pouquinho de prazer que ela tem na vida, você quer tirar? O McDonald's dela, você quer tirar? A Coca-Cola gelada dela, você quer tirar? Me mostra um porquê. Por que eu tenho que pagar esse preço que para mim é tão caro? É onde você vai virar para o seu paciente, um pai de família, uma mãe de família, vai falar assim, você tem filho? Dona fulana, vamos colocar um nome para um paciente nossa aqui, fictícia. Luciana, você tem 37 anos, você está 15 quilos acima do seu peso, está com hipertensão, já está em uso do antihipertensivo, sua glicemia já está 127 em jejum. Já falei para você que você tem que fazer isso, isso e aquilo. Cada dia que você volta no consultório, você está pior. Cada dia que você vem aqui na UBS, você está pior. Você tem filho? Tenho 2. Quantos anos eles têm? 10 e 7. Você quer ver seus filhos casar? Você quer ver sua filha entrando na igreja? Você quer ver seu filho entrar na faculdade? Você quer estar na formatura dele? Porque provavelmente, daqui 20 anos, não sei como que a sua saúde vai caminhar.
tocar nas emoções. Pode passar. Para isso, eu vou dar alguns conselhos para vocês. Nem sempre vocês vão precisar fazer uma abordagem tão drástica como esse exemplo que eu dei aqui agora. E, às vezes, ela nem cabe. Estude as necessidades do seu paciente, do ser humano que está na sua frente. Seu paciente, às vezes, o mais importante para ele é viajar, viver. Às vezes, o mais importante é usar o corpo dele da forma que ele quer. Ele quer fazer uma caminhada, mas ele tem tanta dor que ele não consegue. Às vezes, ele gosta de comer mesmo. Eu gosto de comer. Tem gente que o prazer na vida é ir num bom restaurante, comer do bom e do melhor, sabendo que aquilo não vai fazer mal. Então, você só precisa ensinar para aquela pessoa como que ela vai equilibrar isso. Às vezes, ele quer trabalhar mesmo, morrer de ganhar dinheiro, e aquilo é importante para ele. Não adianta você falar para ele... Acabando. Não adianta você falar para ele, ó, você vai se matar, você vai sofrer um infarto, você já fez 2 cateterismos. Não está nem aí, eu vou deixar a herança para minha família se eu morrer. Então, você tem que entender o que o seu paciente quer. Pode passar? Para isso, você tem que também ganhar a confiança dele. Aprenda a se comunicar com o seu paciente. O que tem em comum aqui é que existe uma relação de proximidade. Nós, médicos, somos vistos na sociedade como pessoas inacessíveis. Isso não é culpa nossa, tá? É cultural. A gente é inacessível. O médico é meio que um semideus. Você pode ser um clínico geral, no seu primeiro dia que você pegou o seu CRM. O estudante de medicina, né, às vezes a gente já é visto como semideus. Você chega na mesa da família, vem mostrar exame. Oh, fui no médico, ele falou isso, o que você acha? Depois que você forma, só piora. A gente tem que saber equilibrar isso. Você tem que ser um pouquinho inacessível do ponto de vista que o paciente ele tem que ter confiança, ele tem que ver credibilidade no que você está falando. Mas, por outro lado, ele tem que saber que ele pode se aproximar. Quem faz esse movimento é você. Quem se aproxima é você. Por você ser inacessível, ele nunca vai. É você que tem que vir. Pode passar. Seja um influenciador. Você já é um influenciador. Quando você senta numa mesa e vai convencer o seu paciente de alguma coisa, você está influenciando essa pessoa. Só que você não sabe disso. A forma como você se comunica, a forma como você vive a sua própria vida. Nós temos que estar nas redes sociais, tá, gente? Se alguém não gosta, se a gente não for para lá, tem um monte de gente lá que não sabe de nada, falando um monte de besteira, acabando com a vida das pessoas. E ela chega para a gente no consultório para a gente resolver. Se você não for para a rede social, influenciar seu paciente, nós vamos cada dia mais perder essa guerra. Pode passar. Agora eu vou falar para vocês o que vocês não podem ser, tá? Me desculpem as analogias, mas para trazer um pouquinho de leveza aqui também para a nossa conversa. Não seja o doutor Vitrola quebrada. O que é isso? Aquilo que eu acabei de mencionar. Fulano, já falei para você que você tem que parar de comer McDonald's. Quantas vezes você já falou isso e a pessoa não fez? Você vai continuar repetindo isso? Sua estratégia está ruim. Ah, mas é o paciente que não quer, né? Não. O erro na comunicação, a culpa é sempre do emissor. Isso não sou eu que estou falando, não. O pessoal da comunicação que fala. Você está emitindo a mensagem de uma maneira errada. Aquela pessoa não está entendendo. Não seja mais do mesmo. Você vai ser trocado para outro profissional, às vezes até pior que você. Aproveita a oportunidade de mudar a sua estratégia. Tenha sensibilidade e empatia para se comunicar com as pessoas. Pode passar. Não seja o doutor Gado também. Olhos e ouvidos abertos. Uma qualidade que nós temos é de ser questionadores. E isso é da própria ciência. A ciência só existe graças ao questionamento. Reposição hormonal resolve tudo. A solução para emagrecer agora é esse remédio aqui. É o salvador da pátria. Está errado. Extremismo. Repor zinco e magnésio não serve para nada. Também está errado. Extremismo. O bom médico se conforma em ser um eterno aprendiz. Muita coisa que eu aprendi na faculdade. Eu me formei relativamente há pouco tempo, tem 7 anos. Várias coisas que eu aprendi já caíram por terra.
A medicina é a ciência das verdades transitórias. Não existe verdade absoluta na nossa profissão. E o médico teme tudo aquilo que ele desconhece, ou seja, não sejam, gente, o tipo de profissional que se fecha a uma coisa nova. Às vezes nem é tão novo assim, às vezes é uma coisa que só não foi tão bem estudada, mas já existe. Vou estudar, vou ler. Graças a Deus a gente aprende, eu tenho certeza que nessa instituição vocês aprendem isso com maestria, a gente aprende a ser pesquisador. Viu uma coisa nova? Senta e pesquisa do jeitinho que você aprendeu na faculdade. Aí você vai saber se você vai adotar aquilo ou não. Pode passar. Por fim, não seja o doutor macaquinho treinado. Olhar valor de referência de exame, se eu der para minha filha, que tem 7 anos, e falar para ela, marca para a mamãe o que está certo e o que está errado, ela vai fazer. O que está bom e o que está ruim. O valor de referência existe para nos dar um referencial estatístico. Existe sempre um quartil mais desejável em todo exame laboratorial. Isso também não é novo, tá? Isso é lá quando desenvolveram os valores de referência dos exames, os laboratórios dividiram em quartis. Seu paciente, como eu falei, da glicemia de 98, está dentro da referência, mas está boa? Você vai esperar chegar a 100 para fazer alguma coisa? Você tem a obrigação moral de mostrar para essa pessoa que ela está em processo de adoecimento. Falei do TSH também. A pessoa está com todos os sintomas de hipotireoidismo. Obesa, indisposta, sem libido, fadigada, cabelo caindo. A mulher está em pânico. O casamento dela está acabando. Ah, não, mas seu TSH está normal, 4,5. A sua intervenção precisa modificar cursos de vida. Lembrando que negligência também configura erro médico. Ou seja, você olhar uma coisa e deixar passar só porque está dentro do valor de referência, você está errando. Está perdendo a oportunidade de salvar a vida do seu paciente. Aprenda a combater os pontos pró-inflamatórios, tá? Então, é tudo aquilo que contribui para essa inflamação crônica sistêmica que eu mencionei para vocês. Aqui tem os principais pontos: sedentarismo, obesidade, grau de intoxicação, alimentos que aumentam a permeabilidade intestinal. E aí eu, como venho da escola da nutrologia, peço para vocês darem uma atenção muito especial para essa parte aqui, tá? Não é que glúten faz mal para todo mundo. Lembra que eu falei do extremismo, né? Não existe. Leite agora é vilão. Não é isso. Mas, às vezes, para aquele paciente ali, o alimento X está aumentando a permeabilidade intestinal dele, piorando o grau de inflamação. Sono ruim, déficit hormonal. São os principais pontos que vocês têm que avaliar na prática clínica de vocês. O verdadeiro conhecimento não significa acumular informações, mas sim adquirir competência para agir. O nosso conhecimento, se ele não for usado para ação, é um tesouro perdido no fundo do mar. Não adianta nada você decorar todos os protocolos do mundo e isso não fazer diferença na vida de ninguém. Por isso que eu falo, menos protocolos, mais raciocínio clínico, intuição. Não quer dizer que a gente tem que desprezar os protocolos. Protocolo e diretriz existe para nos direcionar, para que a gente não faça besteira. Mas não é o mesmo protocolo que vai funcionar para todo mundo igualzinho. Senão não precisaria da gente. Se você não estiver ali para raciocinar em cima daquele protocolo, era só a sociedade entregar o protocolo impresso ali direto para cada paciente, né? Precisa de você pensar, intuir. Se você aprendeu bem a fisiologia humana, você tem tudo nas suas mãos. O corpo tende à homeostase. Isso é a primeira coisa que a gente aprende, primeira aula de fisiologia. Estou no último slide já. O colega também da palestra de doença renal crônica falou muito bem. Deu o exemplo da paratireoide, né? Ela começa a fazer todo um processo no nosso corpo para tentar trazer um equilíbrio ali, quando a pessoa está nas últimas da doença renal crônica. O corpo faz isso tentando melhorar, mas acaba piorando. Então, saiba a fisiologia humana em toda doença, em toda especialidade que você for fazer. Se conecte ao seu paciente como um todo. Seu atendimento precisa ser inesquecível. Grave isso aqui, pelo amor de Deus. Não se permitam desumanizar pelo sistema. Vocês vão sair, muita gente vai dar plantão, alguns vão entrar na residência direto, outros vão fazer os dois. Não deixem que nenhum sistema
faça você perder a essência humana. Pode passar. Take home message, que é para vocês levarem para casa. Aprenda a ser um médico da saúde. Desenvolva confiança no seu trabalho. Saiba convencer o paciente tocando o emocional dele. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado, não como você gostaria de ser tratado. Individualize cada atendimento. Tenha claro que todo paciente vem para você em estado de vulnerabilidade. Ou seja, o paciente me tratou mal, chegou emburrado, chegou triste, Eu sei que você está cansado, você já atendeu demais hoje, mas esse paciente está pior que você. Ele precisa de sua ajuda. Respira fundo, tenha empatia com ele. Se torne um ser humano formidável. E o principal, lembre-se que você é o seu paciente mais importante. Aquela velha metáfora da máscara de oxigênio, do avião. Primeiro você coloca a sua, depois você ajuda quem está do seu lado. Pode passar. Última frase. Devemos participar do mundo não como objetos das circunstâncias, mas sim como sujeitos ativos, conduzindo o seu destino. Ninguém está aqui por acaso. Muito obrigada. É isso. Pode passar o último, por favor. Obrigada. Aqui a rede social. Aqui o contato para quem desejar conversar mais sobre isso. Sou super aberta, tá? Aos colegas, a quem queira ser meu paciente também. Aqui o contato para marcar consulta. E é isso, gente. Muito obrigada e desculpa o tempinho que eu passei aí.